Olá, amigos da Tribuna do Paraná, sejam muito bem-vindos a mais uma rodada do nosso papo com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Eu sou Leonardo Coleto, estou na companhia do meu colega Alex Silveira. Tudo bom, Alex? Joia. Nosso convidado de hoje é o candidato Goura, do PDT. Tudo bem, candidato? Seja bem-vindo. Maravilha, Leonardo. Obrigado. Uma boa tarde aqui para você e para o Alex também. Obrigado pelo convite e para todos que vão ver essa nossa entrevista aqui. Bacana. A gente faz uma breve introdução, depois o candidato fala um pouco mais de si aí, né? Goura, 41 anos, por coincidência aí na data da gravação da nossa entrevista, o aniversário aí do candidato, né? Então, parabéns aí, candidato. Parabéns, candidato. Obrigado, Alex. Legal. Primeiro mandato como vereador, aí ficou meio mandato ali na Câmara, né? Aí se elegeu deputado estadual e segue no mandato, e agora candidato a prefeito de Curitiba. É isso aí, né, candidato? É isso, Alex. Eu fui eleito pelo PDT vereador de Curitiba em 2016, com 6.573 votos. Fui um dos líderes da oposição ao prefeito Rafael Greca. Na Câmara Municipal tive a oportunidade de apresentar vários projetos de leis e 9, ou melhor dizendo, 10 deles foram aprovados e sancionados. O mais importante foi a Lei da Agricultura Urbana. E em 2018 eu me candidatei a deputado estadual e fui o único dos vereadores candidatos na ocasião, em 2018, que se elegeu deputado estadual pelo PDT. Sou líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa e presidente da Comissão de Meio Ambiente, Ecologia e Proteção aos Animais da LEP. Perfeito, o Léo vai avisar do tempo ali, né? Isso, eu vou dar início aqui aos nossos 20 minutos. A gente já fez as apresentações formais, mas a primeira pergunta que a gente está fazendo para os candidatos é a seguinte: quem é o candidato Goura? Bom, Leonardo, essa é uma pergunta difícil para fazer para um filósofo, né? Porque ele começa a divagar. Mas o Goura sou eu, como vocês colocaram, nasci aqui em Curitiba em 79, estou hoje fazendo 41 anos, sou pai de 2 meninas, da Sofia e da Tulace, de 11 e 8 anos. Sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná e sou professor de yoga e de meditação. Desde a minha adolescência, praticamente, que eu estou envolvido em questões de ativismos diversos ligados à mobilidade, ligados à cidadania, ligados às questões ambientais. E isso me levou naturalmente à política. E fui candidato a primeira vez a deputado federal em 2014, não me elegi. E como eu já relatei aqui, fui eleito vereador, deputado estadual. Então, o Goura é um cidadão curitibano preocupado com a cidade, preocupado com o bem-estar da população e uma pessoa que tem, como eu disse, preocupações ligadas à coletividade. Eu acho que é isso que me levou a sair do conforto da vida privada, individual, assim, das coisas que eu gosto de fazer, e ir para a política como uma missão de vida, buscando na política uma forma da gente transformar a realidade. Então, resumidamente, é um pouco isso que eu penso da política e como que eu me encaixo nesse contexto que a gente está vivenciando hoje. A gente sempre pergunta também, né, por que ser candidato a prefeito, enfim. Mas no seu caso, a gente teve aí, lá no início, assim, a expectativa de que o Gustavo Frutti fosse retomar ali pelo PDT, né? A gente queria entender um pouquinho aí, porque parece que o senhor caiu de paraquedas, enfim, nessa história, mas talvez não seja bem isso, né? A gente queria deixar claro isso para o nosso leitor aí da tribuna, né? Alex, eu sempre, como coloquei aqui para vocês, sempre vi a política como uma forma da gente buscar mudar a realidade, né? Quando me candidatei a primeira vez a deputado, depois eleito vereador e depois eleito deputado estadual, sempre foi essa minha ideia de que nós precisamos ocupar a política, precisamos transformar e qualificar a realidade política do nosso país e da nossa cidade. Quando fui eleito deputado estadual, eu não escondi de ninguém que tinha sim uma vontade, um desejo de ser candidato a prefeito de Curitiba. Não sabia se agora, já em 2020 ou posteriormente em 2024, mas coloquei o meu nome à disposição do partido e da sociedade curitibana. O Gustavo também, Gustavo Frutti, ex-prefeito, deputado federal, também estava como pré-candidato e dessa forma o PDT caminhou com 2 pré-candidaturas, minha e do ex-prefeito Gustavo Frutti. E há 2 ou 3 meses antes, né, da definição das convenções,
eu havia retirado o meu nome, entendendo que, né, o Gustavo seria o nosso candidato, e a minha relação com ele é super pacífica, harmoniosa e construtiva, né? Não tem nenhum tipo de ruído, como alguns às vezes falam por aí. E eu estava apoiando o Gustavo. Ele decidiu não ser candidato, né? E foi uma decisão que pegou, de certa forma, todo mundo um pouco surpreso, um pouco em cima da hora. E tanto ele quanto o partido me perguntaram, né, se eu aceitaria, por assim dizer, ir para o sacrifício. Foi uma expressão que eu ouvi de algumas pessoas. E eu aceitei. Então, a gente está construindo essa candidatura de forma coletiva, de forma participativa, e estou bastante contente com os rumos, né, que ela tomou. A gente já está se encaminhando para a reta final da campanha agora, e eu vejo que a gente teve um crescimento muito orgânico, muito natural e muito espontâneo em toda a cidade. Eu fui eleito como deputado estadual com 27.490 votos em Curitiba, ou seja, uma enorme parcela da população ainda não me conhecia antes desta candidatura a prefeito de Curitiba, diferentemente de alguns outros nomes, né, que já estão na política há bastante tempo e são candidatos hoje nessas eleições. Então, mais de 30 e poucos dias que já estamos aqui caminhando na candidatura tem servido para eu me apresentar à população, para que muita gente que ouviu falar, né, começasse a conhecer melhor as nossas propostas e o que a gente está defendendo para Curitiba. Candidato, ao olhar o plano de governo do senhor, a gente, uma coisa chamou bastante atenção, que é a política de lixo zero. Eu gostaria de saber como que é uma proposta bastante forte que afeta diretamente a vida dos curitibanos, né? Como que o senhor, caso eleito, pensa em mudar esse comportamento no curitibano? Leonardo, eu fui autor da lei estadual, foi o primeiro projeto de lei que eu apresentei na Assembleia Legislativa, que instituiu a Semana Lixo Zero no estado do Paraná, uma semana de conscientização sobre a importância da gente ter uma política racional de resíduos sólidos, uma política que busque a sustentabilidade, que busque o respeito e a dignidade das pessoas que trabalham com a coleta de materiais recicláveis. E nós estamos defendendo, sim, que Curitiba tenha uma política moderna, atualizada com a política nacional de resíduos sólidos, e por isso que nós nomeamos essa proposta de uma Curitiba lixo zero. Isso significa a gente entender que, atualmente, a gente gasta milhões de reais, não é pouca coisa, é muito dinheiro, para enterrar lixo em Fazenda Rio Grande. E é esse modelo que Curitiba tem feito há décadas. Nós enterramos lixo primeiro em Lameia Pequena, o bairro da região norte de Curitiba. Depois que o aterro ficou obsoleto, começamos a enterrar lixo, ou melhor dizendo, enterrar dinheiro na Caximba. Caximba não conseguiu mais suportar, agora estamos enterrando lixo, enterrando dinheiro público em Fazenda Rio Grande. Cerca das 2.500 toneladas de resíduos gerados por dia em Curitiba e região metropolitana, cerca de 50% disso é material orgânico, é material oriundo de restos de comida, cascas de frutas, de vegetais, ou seja, material que prejudica a vida útil do aterro, porque é um material que deveria estar sendo objeto de uma política de compostagem. Compostagem é fazer com que os restos orgânicos voltem a virar adubo, a virar terra. E isso pode ser um insumo tanto para a agricultura urbana praticada dentro de Curitiba, quanto para o cinturão de produção agroecológica na região metropolitana. Então, nós estamos defendendo que, nessa perspectiva de uma Curitiba lixo zero, a gente tenha uma política efetiva de compostagem, de tratamento dos resíduos orgânicos, seja nas casas das pessoas, mas também com pátios coletivos, que a prefeitura faça devidamente essa gestão, junto com uma política muito eficiente de educação ambiental com toda a sociedade, para as pessoas voltarem a separar os resíduos em suas casas, em seus estabelecimentos, em seus negócios, junto, por fim, com a destinação adequada dos materiais recicláveis para as entidades, para as cooperativas e para as famílias que vivem da coleta desses materiais. É inadmissível, eu tenho dito, que Curitiba trate com tanto descaso essas milhares de pessoas que coletam materiais recicláveis nas nossas ruas. A gente proibiu, há alguns anos atrás, o uso de cavalos, né, de animais para tração animal em carroças, mas a gente permite com que pessoas
continuem carregando quase 500 quilos nas costas, às vezes tendo que levar suas crianças junto nesses carrinhos. Então, nós queremos dar uma atenção urgente para essas famílias, para que elas possam ter dignidade, receber todo o apoio da prefeitura para que possam cumprir esse trabalho que é, como eu digo, é essencial para a ecologia urbana. Então, nós estamos defendendo, Leonardo, uma gestão transparente na gestão do lixo, com plena transparência, que a população saiba como que os recursos públicos estão sendo gastos nesses contratos, junto com uma política de compostagem, uma política de recicláveis e uma política de educação ambiental com o conjunto da população. Muito bem. A gente tem aqui um tema também, que é a questão da mobilidade urbana, né? Não tem como não tratar com o candidato esse tema, que é um dos que o candidato mais promove ao longo da sua vida política aí, né? Em relação à gestão do PDT anterior, já foi tentado colocar bicicleta dentro de ônibus, né? Havia passeios aí de bicicleta, né? Pela cidade para promover essa mobilidade, mas a realidade a gente não vê isso muito na prática com o trabalhador usando essa bicicleta, né? Fica mais para o lazer. Como é que o candidato entende que isso possa melhorar e possa interferir no transporte coletivo para ajudar o transporte público? Alex, a bicicleta ela é o futuro. Ela foi o passado, no sentido de que ela sempre foi presente na vida dos trabalhadores, dos estudantes. Ela ainda é muito presente em toda Curitiba. A gente visita os bairros, a gente vê as pessoas pedalando, seja pelo lazer, pelo esporte, mas também para se deslocarem no dia a dia, para cumprirem as suas necessidades urbanas. E o que a gente vê é uma falta de uma política séria e consistente para que mais e mais pessoas se sintam seguras para andar de bicicleta em Curitiba. Seja qual for o motivo que o cidadão, a cidadã queira pedalar. Acho que a gente tem que pensar que a bicicleta ela traz muitos benefícios em todas as suas possibilidades. A bicicleta proporciona saúde para quem pedala, ela proporciona economia, porque a pessoa vai estar se deslocando sem gastar combustível, sem gastar com transporte coletivo caro, ela vai estar promovendo um meio ambiente melhor e mais saudável, com a redução da poluição urbana. Ou seja, a bicicleta só traz benefícios e ela deveria ser vista com olhos muito mais simpáticos por parte do prefeito. O prefeito atual, na campanha, ele disse que as bicicletas não poderiam infernizar o trânsito, e durante a sua gestão a gente viu que faltou muito uma visão de urbanista de verdade para aumentar o uso da bicicleta. Nós queremos que todos possam pedalar com segurança em Curitiba, que as escolas, as universidades, os polos geradores de tráfego, shopping centers, indústrias, sejam todos conectados com ciclovias e ciclofaixas. E é importante a gente pensar a conexão metropolitana de Curitiba, ou seja, as nossas entradas e saídas com a região metropolitana devem também contar com infraestrutura cicloviária. E, por fim, como você falou, a integração modal da bicicleta com o transporte coletivo. A gente tem que pensar que a gente vai conseguir aumentar muito mais o uso da bicicleta se tivermos bicicletários nos terminais, bicicletários seguros, modernos, confortáveis, para as pessoas fazerem parte da sua viagem de bicicleta, continuar com o transporte coletivo e assim por diante. A bicicleta ela é uma tendência, as grandes cidades do mundo inteiro estão investindo muito em bicicleta. Durante a pandemia, vocês têm feito reportagens, a Tribuna cobriu isso, como aumentou o uso da bicicleta no mundo inteiro. Então, é uma possibilidade de promover saúde, mesmo antes da pandemia, mas durante a pandemia, porque as pessoas podem pedalar sem se aglomerar, e cumprir assim, as suas necessidades diárias. Então, nós queremos que Curitiba seja a capital da bicicleta e que tenha uma política de fato moderna, integrada, que promova educação no trânsito junto com segurança, para que as pessoas possam pedalar com mais vontade, mais segurança em toda a cidade. Candidato, fazer uma pergunta 2 em 1 aqui. Esse ano, muitas pessoas sofreram por causa da pandemia, tanto no lado de saúde quanto no lado econômico. Como que o senhor pretende retomar a economia de Curitiba e também como que vai ser a gestão da saúde no seu governo, caso o senhor venha a ser eleito? Leonardo, vamos começar pela saúde. A saúde, nós entendemos que ela tem que ser prioritária na gestão pública, da perspectiva
da conquista do povo brasileiro, que é o SUS. É um sistema único, universal, gratuito, que está presente em toda a cidade. Nós queremos manter o SUS público, gratuito, e que ele possa prestar um serviço de excelência a toda a população. Nesse sentido, nós vamos buscar reestabelecer o diálogo da prefeitura com o conjunto do funcionalismo público da saúde, respeitando muito as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, enfermeiros como um todo, os médicos e médicas, para que eles possam, numa gestão participativa, terem voz junto ao prefeito de Curitiba para que a gente tenha um aprimoramento da gestão. É necessário a gente falar do dimensionamento das equipes, é necessário a gente falar da atenção primária que tem que ser fortalecida. Nós vamos reforçar as equipes de estratégia da saúde e da família em nossa cidade, que foram prejudicadas durante essa gestão atual. Vamos reforçar também o papel dos agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde mental. Nós estamos propondo, Leonardo, que Curitiba tenha a atenção da saúde mental presente logo na atenção primária. Nós já sabemos, os especialistas têm apontado que com a pandemia, as situações de desequilíbrios mentais vão se aflorar, vão se acentuar, e a gente precisa ter uma gestão atenta a isso. E, por fim, nós precisamos ter uma gestão que trate o tema da saúde de forma propositiva e proativa. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que ter uma política que promova saúde. Quando a gente está falando de recuperação e implantação de calçadas, de estímulo às pessoas a caminharem mais, a andarem mais de bicicleta, a terem mais a possibilidade de exercício e praticar esportes nos espaços públicos, com tudo isso a gente está promovendo saúde junto à população. Uma população mais saudável, uma população que se alimenta melhor, uma população mais consciente, ela vai estar mais saudável, vai precisar menos do sistema de saúde. Então, a gente pensa dessa forma, assim, um sistema de saúde que atue em conjunto com várias secretarias, com o setor privado, estimulando bons hábitos no conjunto da população. Em relação à economia, nós entendemos que Curitiba deve agir com um plano emergencial de retomada econômica, fortalecendo a ideia de uma descentralização da economia nos 75 bairros da cidade, fortalecendo e ajudando os micro e pequenos empreendedores e empresários de Curitiba, fortalecendo igualmente as ideias que já são tendências, já muito consolidadas na nossa cidade, da economia criativa, e aqui a gente está falando da gastronomia, do turismo, da moda, da publicidade, do audiovisual, da tecnologia, da pesquisa. Curitiba já é um centro de excelência na economia criativa, um centro que é assim, referência para muitas outras cidades, só que a gente precisa ter uma gestão que fortaleça isso muito mais. Queremos igualmente fortalecer as redes de economia solidária, que promovem inclusão social, junto com geração de renda para uma parcela enorme da população, e que podem sim receber muito mais apoio por parte da prefeitura. Fortalecer o turismo em Curitiba, tanto o turismo interno, para os curitibanos conhecerem mais a própria cidade, mas também que Curitiba fortaleça a atratividade para turistas de fora. Então, vamos dar plena atenção, e eu digo assim, Leonardo, tanto na questão da economia, da saúde, mas como todas as áreas de gestão, nós teremos uma gestão participativa, uma gestão que vai trazer a população, as entidades, a sociedade para fazer uma cogestão junto ao prefeito de Curitiba da cidade. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos complexos que exigem justamente o fortalecimento desses mecanismos de participação. E a gente precisa de um prefeito em Curitiba que saiba conjugar os verbos na primeira pessoa do plural, que saiba sentar na mesa, ouvir e conversar com todos e todas. Candidato, segurança pública. A gente costuma fazer isso, não que uma coisa tenha relação com a outra, mas quando se fala em política sustentável e a gente fala em guarda municipal armada, parece que uma coisa não combina com a outra, né? Parece que pede um desarmamento aí. Como é que o candidato pretende tratar isso, a segurança pública, que é um dos pedidos, inclusive o segundo maior ali naquela pesquisa da Câmara Municipal sobre o que a população anseia aí da prefeitura?
Lembrando que nós temos 2 minutos faltando só, candidato. Eita. A gente tem que ter uma cidade que promova a segurança. Por isso a gente tem falado que não cabe apenas jogar nas costas da Guarda Municipal a responsabilidade pela segurança pública. A gente tem que ter políticas de urbanismo que proporcionem justamente a ocupação dos espaços públicos, que as pessoas estejam nas ruas, o comércio aberto, vibrante. Isso faz com que a cidade seja mais segura. Vamos pensar a segurança pública de forma sistêmica, fortalecer, sim, a Guarda Municipal, mas sob um viés de um patrulhamento comunitário, de proximidade junto à população, uma presença positiva da Guarda Municipal. E, de novo, valorizando os nossos servidores da Guarda Municipal, que são trabalhadores da segurança pública, eles têm direitos que devem ser preservados e respeitados pela Prefeitura de Curitiba. Mas é importante a gente pensar a necessidade de falarmos sobre cultura da paz, sobre convivência pacífica nos espaços públicos e fortalecer com que cada vez mais os espaços públicos sejam ocupados pelas pessoas. Nós entendemos que um urbanismo que promova esta ocupação cidadã da cidade, ele vai, consequentemente, proporcionar uma cidade mais segura para todos. Candidato, 46 segundos para as considerações finais, então, por que votar no candidato Goura? Obrigado, Leonardo. Obrigado, Alex. Obrigado à tribuna pela essa oportunidade. Eu peço o voto de vocês, a nossa candidatura, de vocês dois e de todos que estão acompanhando, porque entendemos que a nossa proposta para Curitiba é de retomar Curitiba como uma cidade de vanguarda, uma cidade cosmopolita, uma cidade que vai respeitar a diversidade, uma cidade do século XXI, com políticas sociais fortes, com a democracia como sendo a condutora para a gente alcançar uma sustentabilidade efetiva. Por isso, peço o voto, conheçam melhor as nossas propostas nas nossas redes sociais e a 12 no dia 15 de novembro. Muito obrigado. Perfeito, candidato. Muito obrigado pela sua participação. Agradecemos aí e desejo boa sorte nas urnas. Boa sorte, candidato. Obrigado pelo tempo.